Muito bem. Tá, então hoje a gente vai ver em relação à posição entre pontos e circunferência. Aí aqui eu já fiz um desenho, né, de uma circunferência. Vou colocar aqui um plano cartesiano só para ficar. Então, tá aí. Então, o que que a gente tem aqui, né? A nossa circunferência, eu vou chamar ela de lambda, né? O que foi? Eu escrevi errado? Não, professor, porque esse moleque, ele colocou um dos nomes do meu nome errado. Baracho, ele escreveu balastro. Aí eu falei, você escreveu errado. Aí, Ah, tá. Muito bem. Então, eu tenho aqui o lambda, que é a minha circunferência, e eu tenho aqui 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. O que que a gente percebe, né? Que o A, ele é exterior à lambda, porque ele está fora, né? Então, vamos escrever isso que a gente observa, né? Então, vamos escrever essas observações. Primeiro, A, o ponto A, ele é exterior. Em relação à lambda. Ou seja, o A está fora. O B, ele faz parte de lambda. Né? Ele está na borda aqui da minha circunferência. Né? Ele pertence à circunferência. Então, essa é a segunda observação que a gente faz aqui no nosso desenho. E o terceiro é que o ponto C, ele é interior. Então, tá aí. São, dado um ponto e dado uma circunferência, uma dessas 3 coisas que pode acontecer. Aí a pergunta, como é que a gente identifica se A é exterior a lambda? Quando é que a gente identifica se um ponto B ele pertence a uma circunferência ou se ele está dentro da circunferência? Como é que a gente identifica essas coisas? Então vamos pegar aqui, pegar um exemplo. Eu vou pegar um ponto aleatório e a gente vai ver o que a gente tem que fazer para a gente saber disso. Então vamos pegar aqui de coordenadas 1, 2. Vamos pegar aqui uma circunferência qualquer. Então, a estrutura da equação é assim, né? Ok. Aí, esse ponto D, qual das 3 posições, né, que ele se encontra em relação a esse lambda zero? Bom, aí como é que a gente sabe?
Primeiro, quando a gente viu a definição de circunferência, a gente viu o seguinte: só colocar os elementos aqui. Para a gente ter uma circunferência, a gente precisa de um ponto central. Eu vou chamar deixa eu pegar outra letra aqui para o ponto central, já que eu usei o C. Ou então eu apago o C aqui. Vou chamar de letra E. Esse aqui é o ponto E. E aqui o C é o centro. Então foi o que a gente viu, né? Que para eu ter uma circunferência, eu só preciso de duas coisas: o ponto central e o raio. E essa é a equação dela, né? X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, tem que ser igual ao raio ao quadrado. Então, o que a gente observa, né? Que se eu pego um ponto aqui fora, o raio é a distância, né, do centro à borda. Esse ponto aqui, como ele está fora, a distância do centro até ele é maior do que o raio. E essa expressão aqui, essa parte até aqui, ó, ele é gerado pela distância ao quadrado, né? A expressão que gera essa equação aqui de lambda é a seguinte, né? A distância, vou chamar x, qualquer ponto aqui que está na minha circunferência, né? A distância do centro até qualquer ponto da borda, isso aqui é igual a... Deixa eu escrever outro canto aqui. Vou pegar aqui um ponto x qualquer, né? Esse x aqui é um ponto que faz parte da circunferência. Então, a distância de x até o centro, né? Não importa onde o x esteja, né? Se eu pego o x aqui, por exemplo, a distância é a mesma do que essa que vocês estão vendo. Sempre é igual ao raio. Então, na verdade, esse é o caminho que a gente vai observar. Quando eu faço a distância ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Elevando os dois ao quadrado, não tem problema nenhum, porque é uma igualdade, né? E elevar os dois termos ao quadrado vai continuar sendo igual. Aí, fazendo isso, a gente chega exatamente na expressão aqui da nossa circunferência. Ou seja, se um ponto está fora, então significa que a distância, vou pegar esse caso aqui, né? A distância do A até o centro, se a gente for ver bem, né? Ela é maior do que o raio, né? O raio vai só até aqui. O raio vai só até aqui. E a distância até o A é maior. Então, significa que essa distância aqui é maior do que o raio. Ou seja, essa é a característica, né? Quando é que um ponto é dito exterior, né? Quando a distância desse ponto até o centro é maior do que o raio. No caso do B, né? O B, ele pertence, então significa que a distância do B até o centro é exatamente o raio, que ele satisfaz essa equaçãozinha aqui, né?
E, por fim, se a gente observar a distância do C até o E, ele é menor do que o raio. Então, a gente usa essas desigualdades para saber se o ponto ele está fora, se o ponto ele está na circunferência ou se ele está dentro. Aí tem uma maneira super simples, já que essa expressão ela é gerada pela distância ao quadrado e essa expressão é o raio ao quadrado, eu posso me utilizar dela para saber essas coisas aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar o ponto D aqui na minha circunferência. Se der maior do que 4, é porque o D é exterior, né? Então, só colocando aqui o que cada ponto desse é, né? Então, aqui o A é exterior. Só para a gente relembrar aqui. O B, ele faz parte. E esse E, ele é interior. Trocando em miúdos. O A está fora, o B está na borda, né, que a circunferência é uma borda, e o E está dentro. O Jonathan está perguntando se isso aqui seria uma forma reduzida. Na verdade, ela é uma generalização desse caso, né? Aqui é a expressão depois que a gente aplica a distância, né? Essa que está aqui com a seta, né? Esse lambdazinho aqui. Essa daqui não, é a geradora. É praticamente a mesma coisa, né? Sendo que uma tem mais detalhes, né? A de cima é mais detalhado, a de baixo é mais geral. Ok, então vamos fazer isso, né? Vamos aplicar aqui o 1 no lugar do x e o 2 no lugar do y. E ver isso, né? Então, aplicando vai ficar assim, ó. 1 menos 1 ao quadrado, mais 2 mais 2 ao quadrado. Aí eu quero ver o que ele vai dar, né? Aqui a gente faz a conta primeiro dentro dos parênteses, né? 1 menos 1 dá 0. 2 mais 2 dá 4. 4 ao quadrado dá 16, né? Isso aqui dá 0. E 16 é maior do que 4. Ou seja, o que está acontecendo aqui é o primeiro caso. Então, a conclusão, né? O ponto D é exterior em relação a lambda zero. Se a gente for colocar isso num gráfico, a gente vai ver que o D está fora. Todo mundo entendeu essas ideias aqui? Ok. Vamos pegar outro ponto, né? Só para reforçar essa ideia. Vou pegar aqui um ponto F de coordenadas 0 e menos 1. Mesma coisa, né? A gente aplica na nossa equação aqui da circunferência e ela vai indicar, né, qual dos três casos ele acontece, né? Então, fazendo isso, vai ficar assim. Vai ficar 0 menos 1 ao quadrado, mais menos 1 mais 2.
também ao quadrado, né? A nossa referência é o 4. Se der 4, é porque esse ponto F ele pertence à circunferência. Se der menor, é porque o ponto está dentro. Se der maior do que 4, é porque ele está fora. Então, vamos ver. 1 menos 0, o contrário, né? 0 menos 1 dá menos 1, menos ao quadrado dá mais, né? Que aqui vai ficar menos com menos. 1 vezes 1 dá 1. Aí 2 menos 1 dá 1, ao quadrado dá 1 também. Bom, isso aqui dá 2, que é menor do que o 4, que é a nossa referência. Estava mudo para todo mundo, vocês estão me ouvindo agora? Não, tá normal. Ok. Qual é a conclusão aqui? Como a distância ao quadrado, né, é menor do que o raio ao quadrado, significa que o F é interior. A lambda zero. E só para a gente fechar, vou pegar um ponto aqui que está na borda. Vou pegar aqui um ponto G. Se for o ponto 1, 0, ele pertence à circunferência. Observe, vou colocar 1 no lugar do x, vai ficar 1 menos 1. Vou colocar 0 no lugar do y. O menos 1 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Esses pontos que eu estou escolhendo são aleatórios, tá? Não existe nenhuma razão e não tem nenhuma conta que eu esteja fazendo para encontrar eles. Eu estou chutando números quaisquer aqui para as coordenadas. Então, aqui dá 0, né? Esse aqui vai dar 0 mais 2 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Como deu exatamente o raio, significa que esse ponto aqui, ele pertence à circunferência, né? E pronto. Então, peguei aí um caso de cada. Só para a gente fechar aqui, se a gente fosse fazer o desenho, né? O esboço desses pontos e dessa circunferência, só para a gente conferir. A nossa circunferência, só relembrando, né? O centro dela é o ponto 1 e menos 2, né? As coordenadas é quem a gente subtrai. A gente troca os seus respectivos sinais. Então, aqui no plano cartesiano, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. É marcar o ponto 1 e menos 2. Esse é o ponto central. E o raio é 4. Né? Ou seja, em qualquer direção, em todas as direções, a partir desse centro, a gente conta 4 unidades. Então, deixa eu colocar aqui que é a segunda, a terceira, a quarta unidade. Eu vou aproveitar daqui, né? O ideal é que se faça em todas as direções. Aqui eu só vou fazer em uma. Então, mais ou menos, né? Então, aqui desse ponto C, aqui são 4 unidades também, né? Aqui também 4 unidades. Para baixo também são 4 unidades.
Isso a gente já viu, assim, nas aulas anteriores. Agora a gente vai marcar os pontos que eu coloquei aqui, né? O ponto D é 1, 2, então é 1 para x. Peraí, só um minuto aqui. Ah, tá. Tá errado. Desculpa, essa circunferência está incorreta. Tem 5 pontos, é, professor, para cima? É, mas está errado, porque aqui são 4 unidades e esse raio aqui está ao quadrado. Se o raio ao quadrado é 4, é porque o raio é 2. Então, na verdade, a gente não conta 4 unidades, a gente conta só 2. Então, a circunferência é só isso aqui. Ok. Aí vamos ver os pontos. Ó. O ponto D é 1 para x, 2 para y, 1 para x, 2 para y. De fato, o ponto é exterior, né? A gente verificou aqui na conta, ó, D é exterior, mas de fato no desenho a gente comprova isso, né? D está fora. O F é interior. As coordenadas 0 e menos 1, né? 0 para x, menos 1 para y, está aqui, né? Nosso ponto. De fato, ele está dentro da nossa circunferência. Né? E o G está na borda, né? Tem coordenadas 1, 0, ou seja, aqui. E é isso. Bom, gente, então, eu vou só fazer aqui a chamada. É verdade. Professor, Oi, o senhor conhece o Half-Life? O jogo conhece o... Half-Life? Já, professor, até sexta. O senhor removeu ela ou ela saiu? Não, não removi ninguém, não. Ah, tá. Ah, não tá mais aí não. Não, assim que o professor parou, quando chegou no final, ela saiu. Pelo menos nisso ela estava atenta. É.
Pois tá. Foi que você perguntou se eu conhecia, no caso, José Luiz? Chamado Half-Life, porque o símbolo da lambda é o mesmo do jogo. Eu achei interessante. Eu ficava, É? eu conheci esse símbolo de algum lugar, aí eu fui pesquisar do jogo. Bem Massa. louco, bem louco. Enfim, Eu não conheço, não. Mas enfim. né? É isso aí. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigado aí pela Boa tarde. presença de todos. Até sexta. Quando eu for gravar, eu coloco lá para vocês, tá? E quem quiser participar também das correções, também podem ficar à vontade, tá?